Vamos, vamos encomendar as crianças ao Senhor, né? Porque aquele trabalho que é feito lá é graça e misericórdia do Senhor. E quando elas chegam numa idade da razão, elas conseguem identificar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Então ali é só algo que está sendo plantado, né? Um planta, o outro rega, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então tudo que é feito ali é feito com muito temor, né? Porque as crianças, elas precisam receber esse alimento sólido. Senhor, nós oramos a Ti nesta manhã e agradecemos pelo partir do pão, pela direção que o Senhor nos deu nos cânticos e, Senhor, não foi nada programado, foi o Espírito Santo do Senhor que realmente conduziu esta manhã, Senhor. Continue, Senhor, com a mesma graça, com a mesma unção que o Senhor derramou nesse primeiro momento, agora para este momento também, na vida das irmãs e dos irmãos que estão ali na sala das crianças. Abençoa as crianças, Senhor, porque são tuas. O Senhor mesmo que disse que deixai ir até a ti as crianças, porque das tais é o reino dos céus. E a nós outros que estamos aqui nesse salão, Senhor, tenha misericórdia de nós, fale aos nossos corações. Que não seja apenas um tempo para ocupar um espaço aqui e voltarmos para nossa casa, sem nada realmente falando conosco e incomodando o nosso ser, Senhor. Não deixa ser apenas um domingo, Senhor. E que o Senhor venha falar conosco, é o que nós choramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Tem uma longa data que eu não venho aqui compartilhar com os irmãos, e a última vez que eu compartilhei, e é um assunto que Deus tem me chamado bastante atenção, quando a palavra de Deus diz assim que a última vez que eu compartilhei, o Senhor falou conosco assim: eu tirarei o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Os irmãos se lembram? Depois eu também falei que o Senhor é aquele que escreveriam as suas leis nas nossas mentes e a reescreveria em nossos corações. Eu até, nesse dia, eu brinquei, né, que se na anatomia nós pudéssemos colocar o coração na cabeça, né, que aí nós nos emocionávamos dentro da razão e colocasse a nossa mente no peito, para que pudéssemos raciocinar com mais graça e com misericórdia. Vocês não se lembram disso. Então eu discorri mais sobre esse assunto. E nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito no meu coração, e eu estava assim, eu preciso de um tempo para compartilhar com os irmãos, mas é algo que, primeiramente, o Senhor tem falado comigo. E quando a gente fala de propósito eterno de Deus, eu sei que, aliás, antes eu quero dar um exemplo aqui. O Senhor tem falado comigo que nós precisamos nos alinhar. Como congregação, nós vamos nos alinhar. Como povo de Deus também, os santos que estão me ouvindo aí na casa de vocês, nós precisamos nos alinhar em muitos aspectos. O que é alinhar? Todo mundo aqui, graças a Deus, a grande maioria sabe dirigir e dirige. O carro desalinhado é uma coisa, né? Quando a pista é disforme, o carro sai. Você não tem como melhorar uma pista para andar bem, mas você pode melhorar seu carro, não pode? Os irmãos estão entendendo? Às vezes a pista é ruim. Nós não temos condições de pavimentar tudo para ficar lisinho, igual pista de aeroporto. Mas nós, como carro, não pode ficar desalinhado. Você tira a mão do volante, o carro, né? Carro desalinhado é horrível, né? Você tira a mão, o carro ou tande para a direita ou tande para a esquerda. Bom, nós, como esse veículo, nós temos que estar alinhados. Porque as estradas da nossa vida, ela vai continuar muito disforme, vai ter momentos que é escorregadios, vai ter momentos muito íngreme, vai ter momentos muito difíceis, mas o nosso carrinho, como servo de Deus, tem que estar alinhado, mesmo que as situações sejam difíceis. Vai haver situações que nós vamos quase assim, precipitar, né? Quase precipitar. Mas se nós estamos alinhados, nós não vamos precipitar. Né? Ainda que o caminhar seja num momento muito árido, muito difícil, mas se estivermos alinhados, o Senhor vai nos conduzir. Os irmãos podem entender isso? E às vezes nós somos muito desalinhados, como servos de Deus individualmente, como coletivamente, como congregação, extremamente desalinhados. E quando você está desalinhado, a tendência é perder o foco. E quando você perde o rumo, é muito difícil perder o rumo, retornar novamente. Então, o Senhor permite muitas coisas na nossa vida que é muito
Porque é do propósito do Senhor que essas coisas aconteçam, para que nós falamos assim, puxa vida, eu tenho que pensar. Como é que eu tenho andado? Como é que tem sido o caminhar da congregação? Como é que tem sido o nosso viver? Nós vamos alinhar. Então, nós precisamos nos alinhar. E é uma grande preocupação, né? Por incrível que pareça, né, irmãos? Nós somos os anciãos da igreja, né? Os anciões de 60 anos são os anciões. E porque quando nós começamos aqui, nós somos os primeiros a congregar aqui. Então, nós somos anciãos. Então, os irmãos têm que ter paciência conosco e ouvir de nós mesmos. Não tem outro. A não ser que a gente chama todo dia um irmão bem mais maduro para compartilhar. E há muitas coisas que a gente fala aqui, eu sei que vocês não dão crédito. Aí vem o outro, fala a mesma coisa, fala, porque o irmão veio de fora e falou. Né? Não é assim? Não é assim? A gente fala a mesma coisa, vem outro. Não, o irmão falou agora, né? Mas, irmão, tenha misericórdia. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus usa vasos tão informes como nós mesmos. É que o Senhor fala, não tem jeito. O que nos alimenta é o nosso dia a dia durante a semana, né? Arroz, feijão, ovo e couve. Né? Hoje vai ter salpicão, algumas mesas aí, vai ter um arroz piamontese, né? E um capelete, uma coisa assim, né? Estão convidados para almoçar lá em casa, tá, gente? Mas, no dia a dia, então nós somos irmãos uns dos outros, ombrados uns com os outros. Então, é importante que você dê crédito, que vem outro de fora, ó, só porque o irmão falou. Os irmãos falam a mesma coisa que a gente tem falado. Mas, na verdade, quem está falando não é o irmão, é o Espírito que está falando. É o Espírito que fala. Se você der ouvido e eu dermos ouvidos, a gente vai estar alinhado. E eu quero começar a falar de propósito eterno de Deus. Há um grande chavão. Todo mundo sabe. O propósito de Deus é Cristo. Amém. Graças a Deus. Mas isso não pode ser apenas um chavão. Isso é uma grande responsabilidade para nós, quando falamos assim, o propósito eterno de Deus está em Cristo. Isso é uma grande responsabilidade. Porque nós estamos envolvidos, nós estamos em Cristo. E se o propósito eterno de Deus está em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós estamos envolvidos nesse propósito. Olha aqui como é que isso é sério isso. Então vamos abrir em Efésios. Os irmãos põem só a referência, não precisa pôr o versículo, não, só para quem. Vamos ler aqui, Efésios, capítulo 1, versículo 10. Efésios 1, 10. Amém. Descobrindo os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito, seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, o Pai, de congregar todas as coisas em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus, como que estão na terra. Então, olha o propósito do Pai. E na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas fossem congregar em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão nos céus, como que estão na terra. Agora o 21 e 23 diz assim, está falando do Filho agora. O 21 ao 23, diz assim, acima de todo potestade, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mateus 16, 17 e 18. Os irmãos conhecem essa passagem. Mateus 17 e 18. Mateus 16, versículo 17 e 18.
E Jesus, respondendo, lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, olha que maravilhoso isso quando nós vemos o propósito eterno de Deus. O propósito do Pai está no Filho. No seu Filho, de convergir todas as coisas no Filho. Mas o propósito do Filho está na sua igreja, que é o seu corpo. Então, nós chamamos de comunhão. O Pai propõe no Filho e o Filho propõe na sua igreja. Só que agora, olha que interessante, como é que deveria ser essa recíproca? A igreja tinha que olhar para o Filho, assim como o Filho olha para o Pai. Os irmãos entendem? Se o propósito de Deus está convergido no seu Filho, o Filho ficou assim, maravilhado, que todas as coisas que o Pai destinou para o Filho. O Filho se sentiu assim, grandemente honrado com isso. Então o Filho, ele contempla o Pai o tempo todo. Ele fala: Pai, muito obrigado por isso. Ele contempla o Pai. Olha que existem poucas citações do Pai no Filho, né? Assim, o Pai falando ao Filho, mas acha muito aquela interessante no Salmo. Diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não é muito maravilhoso isso? O Pai falou com o Filho assim: ó, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor deu a Jesus a igreja, que é o seu corpo, e a plenitude. Irmãos, olha como é que isso é tão profundo isso. O Pai derrama sobre o Filho todo o seu propósito. E o Filho agora tem um propósito da igreja. Qual que é a resposta da igreja? A igreja tem que olhar para o Filho, assim como o Filho olha para o Pai. E aí nós vamos ler, né? Eu vou mostrar isso aqui biblicamente para os irmãos, que o Filho olha para o Pai. Quando o Pai, na eternidade passada, ele propôs tudo no seu Filho, o Filho podia fazer assim, podia pensar assim: não, já que o Pai me deu toda a credencial, não é? Vou fazer tudo conforme eu quiser, dando na minha cabeça. Ele não podia fazer isso? Mas lá, no Evangelho de João, capítulo 5, 19, Jesus respondeu, João 5, versículo 19 até o 30, mas eu vou ler só uma parte aqui. Só um versículo aqui, João 5, 19. Até o 30. Depois os irmãos podem ler todo a narrativa, né? Mas só essa parte aí, ó. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Aí o versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Isso é comunhão. Os irmãos entendem? O Filho não faz nada que é oriundo primeiramente do Pai. Isso é comunhão. Os irmãos podem entender como é que isso é tão profundo? Deus propôs no Filho, o Filho propõe na igreja, mas o Filho não faz nada de si mesmo, que propõe ao Pai. Agora, o Senhor confiou algo muito profundo, que Ele quer que essa mesma similaridade de relação esteja com a igreja e com o seu Filho e com o Pai. Não é muito profundo isso? Você já pensou que você também tem que responder ao Pai por meio do Filho, fazendo igual e exatamente como o Filho faz? Você já pensou como é que é profundo isso? A igreja, ela está em comunhão com o Filho de Deus? Nós, como congregação, nós buscamos fazer
a vontade do Senhor? Nós estamos sintonizados com o Senhor? Eu me preocupo em fazer assim, Jesus, eu quero fazer somente aquilo que o Senhor quer que eu faça. Nada de mim mesmo. Ou você é apenas eu e você somos apenas um membro participante, que nós sentimos muito alegres e, graças a Deus, é uma grande bênção pertencer à família de Deus, mas não só é por isso, eu preciso responder a essa graça. Eu preciso responder a essa graça. Eu não posso ficar menino o tempo todo. O menino vai crescendo, você vai dando responsabilidade para ele. Assim também somos nós. Quando nós viemos ao Senhor e entendemos toda a graça, toda a bondade, toda a misericórdia do Senhor, mas eu não posso ficar assim, nossa, que maravilhoso. Agora eu tenho que virar para o meu pai e dizer assim, pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual o teu chamado para a minha vida? Para que eu fui vocacionado? Para que eu fui selecionado? Para este fim. Eu não posso ser apenas uma pessoa que tem apenas uma nomenclatura, eu sou cristão apenas. Eu preciso, como servo do Senhor, entender qual que é o propósito do Pai. Para que eu existo? Para que eu trabalho? Para que eu constituo família? Para qual fim é essas coisas? É um fim em si mesmo, em você mesmo? Não é? Ah, não, o Evangelho vai me dar tudo que eu preciso. Graças a Deus, em Cristo Jesus. O Senhor tem muita misericórdia para conosco. Mas Ele não quer apenas que nós ficamos nesse ambiente, nesse ninho fofinho de bênçãos, de graça e misericórdia. Ele quer que nós respondamos ao chamado dele, assim como o filho responde o chamado do pai. Nós não cantamos aqui porque Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que está acima de todo nome. Né? O Salmo 24 diz assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. É o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da glória. Então, da mesma sorte, quando nós chegarmos lá, nós também temos que ouvir. Sede bendito, filhos de meu Pai, receber o que vos reservei por herança. Você já parou para isso? Você pode ouvir aquela voz maravilhosa. Sede bendito, filhos de meu Pai, receber o que eu tenho reservado por herança. Ou nós podemos ouvir, eu não vos conheço. Eu não te conheço. Quem é você? Não é? E quero chamar a atenção para nós. 1 Coríntios, capítulo 10. Agora eu vou trazer uma exortação aqui, irmãos, em amor. Estou sentado aí junto com os irmãos. Porque quando eu estava vendo esse assunto de propósito, nós temos que nos situar onde estamos. Em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 até o 16, mas nós não vamos ver até o 16. Nós vamos ver só, quando eu pedir para parar, nós vamos parar, tá? Porque eu queria só ler essa exortação aqui. 1 Coríntios 10, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais, todos debaixo das nuvens, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram da mesma comida espiritual, beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam na pedra espiritual que a seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Essas coisas nos foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçavam. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar. Não vos forniquemos, como algum deles fizeram. Caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pela serpente. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso nos sobreveio como figura, e estão escritas para o nosso aviso, para aqueles que vão chegar do fim dos séculos. Aquele que, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Talvez você possa, esses primeiros versículos, você fala assim, nota 10, né? Eu não tenho nenhum desses problemas. Mas aí tem essa exortação. Aquele que pense que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, não seja orgulhoso. Não fique orgulhoso, porque você está, graças a Deus, Deus tinha livrado de muitas situações. Porque o orgulho também é procedência maligna. Aí ele coloca assim, ó, aquele que está de pé, cuide
que não caia. Irmãos, interessante, né? Todas as exortações da Bíblia, se você estudar minuciosamente, elas são aplicáveis em qualquer época da vida da humanidade. Interessante, né? E está falando para um grupo de crentes, para uma igreja que tinha os dons, que tinha serviço, que tinha, né, um funcionamento muito coordenado. Mas Paulo escreve essa igreja trazendo essa exortação. Eu vou pegar uma outra figura também para os irmãos entenderem, que eu acho interessante, mas eu vou só citar. Quando Paulo escreve a Timóteo, de Éfeso, ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, depois irmãos podem anotar para ler em casa, do versículo 1 ao 11. Então Paulo escreve a Timóteo, ele fala ali dos deveres daqueles que almejam episcopado. Ele fala que grande coisa almeja, também os diáconos, ele fala ali. Né? Aí vou só ler um trechinho aqui. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, pois convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso nem de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e que governa a sua casa, etc, etc, etc. São recomendações para aqueles que querem ser bispos ou diáconos. Mas eu penso que essa recomendação serve para todo servo de Deus, para todo filho de Deus, para todo santo de Deus, todo aquele que nasceu de novo. Ele deve tomar para si uma recomendação dessa natureza. Como diz o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas eu quero pegar uma palavra aqui, que eu acho interessante, que é nessa expressão aqui com Paulo a Timóteo. Ele fala assim, não dado a. Aqui ele citou, não dado a vinho. Mas a expressão não dado, aí eu quero chamar a atenção de todos nós, porque esse não dado é ser entregue, é ser refém, é não ser corrompido. Isso é não dado, ser entregue. Sabe por quê, irmãos? Aquilo para o qual eu me entrego se torna senhor sobre a minha vida. Os irmãos podem entender? Aquilo que você se entrega se torna senhor sobre a sua vida. Qualquer coisa que você se entrega, aqui vai ser senhor sobre a sua vida. Mas pela honra e graça e glória do Senhor. Nossa vida já tem dono, já, irmãos. Amém? Glória a Deus por isso, né? Nós já temos donos, irmãos. O dono da nossa vida é o Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nossa vida não pode ser entregue a qualquer um, nem a qualquer coisa, nem a qualquer tipo. Eu sei que aqui no mundo, vocês devem ter ouvido aí fora um termo, para essa não dado, não entregue, eles usam a expressão análogo. Já viu essa expressão? Você já deve ter visto isso, né? Ah, a pessoa é análogo. Irmãos, análogo é semelhante, é que tem forma, que é parecido. Né? Não ser entregue ou análogo. E eu quero trazer alguns exemplos para você, irmão, dessa manhã. Se você é entregue ao álcool, você é viciado. Não entendem? Se você é entregue ao álcool, você é viciado. É uma dependência química que você tem e precisa ser liberto. Você está entregue. Isso é Senhor sobre sua vida. Mas tem mais. Porque quando Paulo escreveu essa carta, não tinha tantas metrópoles como tem hoje. Mas tem mais. Se você é entregue à estética e à beleza, isso é vaidade. Os irmãos entendem? É vaidade. Você está entregue a isso. Irmãos, só lá nas academias, loja, shopping, né? Nos ajuntamentos em gerais. Você entrega a isso, é vaidade, irmãos. Está no mesmo nível de não dar ao vinho, é vaidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas não tem problema nenhum. E tem mais exemplos.
Entrega a vaidade. Quanta essa firma de cosméticos, eu não sou muito bom em números, não, mas pode perguntar mais depois. É 15% do PIB, é o que se gasta, é que essas indústrias, tudo que o Brasil arrecada, 15% é só na indústria de cosméticos. E agora com estética. Não tem problema nenhum você dar uma reparada na sua lataria aí, que não está muito boa. Né? Dá uma geral, né? Mas você não pode ser entregue a isso, não. Se isso começar a tomar conta da sua vida, do seu coração, você investir, tem pessoas que perderam completamente a face. Você não reconhece a pessoa mais, não. Não é? Isso é ser entregue, isso é vaidade. Está no mesmo nível, não dado a outra questão. Se você é entregue à comida, isso é glutonaria. Não dada a comida, glutonaria. Tem pessoa que não precisa nem escovar o dente, que come o dia inteiro. Escova só lá de dormir mesmo, né? Belisca o dia inteiro. Fala assim, eu tenho muito apetite. A criança tem muito apetite porque é adolescente. Eu como muito porque é muita energia. Bom, isso é glutonaria. Bom, olha em restaurante self-service para você ver. Olha em restaurante self-service. As pessoas fazem aquela torre assim. Parece que o mundo vai acabar. É glutonaria. Ele pode voltar tantas vezes assim. Pessoal, tem um restaurante aqui, não vou fazer propaganda, porque vocês não precisam ir, não estou recebendo para isso. Mas aqui indo para Esmeraldas, aqui tem um restaurante a R$ 89. Tem um boi no rolete assim, rolando e um porco. Vocês conhecem lá. Gente, é um absurdo, é um absurdo. As pessoas acham que elas têm que comer de 11 até 5 horas da tarde. Porque é o tempo todo, né? Isso não está no mesmo nível? Não dá da comida? Não está no mesmo nível de não dar do vinho, a vaidade? É o mesmo nível. Não dá da glutonaria. Tem gente que come o dia inteiro. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a conta vai chegar. Quando você chegar no ENTA aí, minha filha, começa a vir pressão alta, glicose, açúcar e colesterol, não é? Você cultivou uma vida de glutonaria, não é? Você tem que comer aquilo que você consome, energeticamente. Isso aí você tem que falar com meu filho, que é nutricionista. Mas tem uma tabelinha lá, você tem que comer, proporcional ao que você gasta. Pensem bem quando vocês forem comer. Né? Sem contar a falta de educação, que eu nem citei aqui. Mas olhe para você ver a maneira como pessoas fazem prato de comida. É glutonaria, glutonaria. E está no meio, dada a comida, come o dia inteiro, não para de comer. Agora, tem outra coisa também. Se você é dado muito trabalho, isso é escravidão. É o mesmo jeito. Se é dado ao trabalho, é escravidão. Você é escravo do seu trabalho. Tornou senhor sobre a sua vida. Mas eu amo o que eu faço. Irmãos, eu gosto muito do que eu faço. Tem 10 anos que eu estou na profissão, gosto muito. Mas eu não amo o que eu faço. Mas eu gosto muito do que eu faço. Mas isso não pode tirar, não. E na minha profissão, eu vejo professores trabalham 3 turnos. Desnecessariamente. Roda para cá, roda para cá. E direto. Aí você vai lá no 6º andar de um hospital aí em Belo Horizonte, tá todo mundo lá com problema aí, e entrando nesses remédios aí, trio da vida aí, Rivotril, não sei mais o que, não sei mais o que. Sabe por quê? Porque trabalha demais. Eu amo o que eu faço, e não vivo sem ele, eu já ouvi crente dizer isso. Não, eu amo o que eu faço, eu não vivo sem meu trabalho. Irmão, nós amamos é o Senhor. Nós podemos gostar de alguma coisa, né? Dá um exemplo muito simples para os irmãos aqui. A gente fala assim, eu amo maçã. Amém. Mas você morreria por uma maçã? Você não ama maçã? Porque aquele que ama dá a vida. Os irmãos entendem? Você morreria por uma maçã? Você não ama maçã? Então tá, o cara vai vir com a faca e cortar você no meio e deixar a maçã viva. Você vai querer? Irmãos, cuidado com aquilo que você ama. Principalmente trabalho. Não é... É interessante. Está vendo que nós vamos na Escritura, nós ficamos meio apreensivos? A palavra de Deus diz assim, inútil. Os irmãos conhecem esse versículo. Quem não conhece, levanta a mão. Mas todo mundo conhece, né? Inútil vos será. Repete para mim. Inútil será. E comer, se o Senhor não for
Não é assim? Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão penosamente ganho, se o Senhor não for o seu princípio. Não é isso? É inútil. Aí a pessoa trabalha demais, ó. É escravo. É análogo à escravidão. É semelhante à escravidão. Aí não tem tempo de ler a palavra de Deus, está muito cansado. Não tem tempo de congregar porque está muito cansado, né? Alguém está sugerindo, não, tem que reunir de noite, porque domingo eu tenho que levantar mais tarde para descansar. Mas pega o especial 4h40 da manhã, da Saritur, não é? Para ir para o trabalho. Mas para chegar domingo de manhã, 9h30, é uma luta. Por que você tem que dormir matado logo no dia? Vou dar um exemplo aqui, né, irmão? No dia do Senhor. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? O nível de escravidão? Se você tem que dar a sua vida é pela obra do Senhor e pelas coisas do Senhor, não pelo seu trabalho. Não é o que você produz é que resulta no que você tem, mas é o quanto o Senhor é misericordioso para com sua vida. Os irmãos entendem? Porque tem um leão indo e come tudo que você ganha. Um mês, salário seu vai embora. E você está lá, não, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. O último tópico. Se você ama o dinheiro, sabe o que é isso? Idolatria. Idolatria. Sabe por quê? Porque de trás do dinheiro tem uma entidade. E é Mamon. Ele controla todos os sistemas capitalistas no mundo inteiro. No mundo inteiro, a meta é: se você não tem, você não é. Não é verdade, irmãos? Vou dar um exemplo básico para os irmãos, simples também. Aí eu chamo o Cleiton, né? O Cleiton, eu posso falar que eu tenho intimidade com ele. Cleiton, vamos na churrascaria daqui a pouco. Aí ele consulta lá o extrato bancário e fala assim: não posso porque eu não tenho dinheiro. Sabe o que significa isso? Ele tomou a decisão na capacidade monetária que ele tem. Não é isso? Significa que quem governa as decisões dele é o dinheiro e não o Senhor. Vamos para entender? Se você imediatamente fala, não posso porque eu não tenho dinheiro. Por quê? Ele nem sabe. Primeiro, ele desconsiderou o grau de afetividade que nós temos. E segundo, desconsiderou que o Senhor pode prover recursos para ele. Não é. Não, ele fala, irmão, vou orar aqui. Está em cima da lama, vou orar meia hora ali, quem sabe? Né, eu acho uma nota de R$50, não? Mas ele tem que orar. Mas se imediatamente eu e você tomamos decisões baseadas no recurso que nós temos imediato, significa que nós não confiamos na provisão que Deus pode te dar. Não é verdade, irmãos? Às vezes vem umas propostas, nossa, não posso, não tenho dinheiro. Realmente você não tem dinheiro, mas você não pode dizer, você não pode antes de decidir sem consultar o Senhor. O Senhor pode abrir uma porta para você. O Senhor pode abrir recursos para a sua vida. O ideal seria, irmão, vou orar, quinta-feira eu te respondo, né? Mesmo se você tem. Se você também tem e fala que vai porque você tem, está errado também. Ah, não, eu tenho, meu fundo lá está ótimo. Eu posso ir? Não. Eu vou orar. Porque quem governa minha vida é o Senhor, não é Mamon. Não é essa instituição financeira que governa aquilo que eu vou gastar. É o Senhor. Talvez você pode gastar muito, Deus te dê graça. Amém. Mas, os irmãos entendem que está tudo ao redor de nós? O vício, a vaidade, a glutonaria, a escravidão, a idolatria. Ah, mas tem crente idólatra? Tem, irmãos. E precisa ser liberto. Tem crente escravo? Tem. Tem crente glutão? Tem. Tem crente vaidoso demais? Tem. Tem crente viciado? Tem, infelizmente. O Senhor precisa nos libertar. Porque nós somos do Senhor. Considere o tanto que você trabalha e o tanto que você lê a palavra de Deus. Considere o tanto que você se esforça para o seu patrão e esquece de se dedicar ao seu Pai Celestial. Não é, irmãos? A igreja, ela tem que responder ao Senhor. Ela tem que olhar para o Senhor. Eu vou partir para finalizar, porque eu não vou nem tentar terminar isso tudo hoje. Tem
muitas páginas aqui. Mas a igreja, nós, precisamos voltar para o Senhor, olhar para o Senhor, tanto individualmente como coletivamente, para determinar, governar a minha vida. Como eu faço com o recurso que Deus me deu, como eu faço com o meu trabalho, como eu lido com essa questão do dia a dia, da minha vaidade, da minha glutonaria e etc. Cada um, irmãos. E se você não tem nenhum desses, você que está de pé, cuide que não caia. Não seja orgulhoso. Né? Talvez você fale assim, eu não sou viciado, eu não tenho vaidade, eu não sou glutão, eu não sou escravo, eu não sou idólatra. E eu sou perfeito. Você já acabou de cair no orgulho. Né? Perfeito é o Senhor. Se Deus tem te dado graça, amém. Permaneça assim. Né? Que o Senhor te dê graça para permanecer, mas não seja orgulhoso, achando que você é fantástico demais, que daqui a pouco esse lugar aqui está pequeno para você. Você vai arrumar um grupo, você reunir aí, porque esse grupo aqui só tem miseráveis e é assim mesmo, irmãos. A igreja do Senhor é pessoas desse nível mesmo, mas o Senhor restaura as nossas almas. O Senhor usa como ferramenta, né, a cruz para restaurar as nossas almas, com tantas sequelas do velho homem. Não é? Vou continuar. Nós, como igreja, precisamos olhar para o Senhor. Isso é uma atitude que nós temos que tomar, tanto individual como coletivo também. Hebreus 12, 1 a 3 e 5 e 6. Hebreus 12, 1 a 3, 5 e 6. A bênção também serve para esses dias atuais, esse trecho de Hebreus capítulo 12. A igreja, nós, precisamos voltar a olhar para o Senhor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem, irmãos? Olhando para quem? Para Jesus, assim como ele olha para o Pai. Eu olho para Jesus como Jesus olha para o Pai. Ele contempla o Pai o tempo todo. E eu contemplo a Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. O versículo 5 diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Agora olha essa expressão, suportou a cruz. Irmãos, não há vida cristã, congregação, evangelho sem a cruz. Não há transformação na minha vida, na vida dos irmãos, sem a cruz de Cristo. Né? Porque sabe essa questão de estar crucificado? Você pode até tentar, é interessante, não faça isso em casa, né? A gente faz quando passa em casa, não. Mas a pessoa prega na cruz, ele pode até tentar pregar a si mesmo, né? Com uma mão ele prega os pés, depois prega a outra. Mas quem vai pregar essa? Sabe quem vai fazer isso, irmão? Só a igreja, a circunstância. Os irmãos é que vai bater o último cravo lá, vai ser. Não tem jeito. Ah, não, eu sou um cara bacana, eu moro lá no meio do mato, não tenho contato com ninguém, eu mesmo já me crucifiquei. Eu já coloquei os cravos nos meus pés, na minha mão. Mas e essa mão aqui, quem vai? Ele precisa do convívio da igreja. Sabe por quê? Para suportar a afronta, suportar a ignomínia, para ser puxado a orelha, para ser corrigido em alguma situação, sabe? E isso é o outro cravo. Não é? E o próprio Senhor, né? Vai falar, meu filho, você tem que ter uma cruz, tira a mão daí. Porque se você ficar com essa mão solta, você vai tentar tirar esses cravos da mão e dos pés e querer viver independentemente. Por isso nós temos que ser crucificados com Cristo. Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. E olha o histórico, a biografia de Paulo. Acho que nenhum de nós queríamos passar por isso, né? 49 açoites menos uma, negócio assim, quarentenas, né?
Hã? 39 menos 1, um negócio assim, não é? Naufrágio e serpente ficou ele, afronta dos seus contemporâneos e tudo que ele poder pensar. Né? É lógico que, guardadas as devidas proporções, nós também vamos ter que passar por um caminho semelhante a isso, guardadas as devidas proporções. Mas o Senhor, Ele também nos corrige, porque Ele nos ama. O Senhor não vai nos deixar, não, deixa de qualquer maneira, no finalzinho, e vai dar certo. Não, o Senhor, Ele vai nos corrigir, porque Ele nos ama. Ele quer nos corrigir, porque o Senhor nos ama. Temos a vida de Deus. Agora que é importante. Irmãos, nós temos a vida de Deus. E somos a habitação do Espírito Santo. Agora, eu quero dar um detalhe aqui. Quando nós nascemos de novo, nós somos salvos, o Senhor, Ele coloca em nós o sopro de vida. Então nós recebemos uma vida divina. Nós estamos no templo. O Espírito Santo, Ele vem habitar. No templo somos nós. Porque a palavra de Deus é muito clara quando Ele expressa algumas coisas. Os irmãos estão entendendo? Você tem a vida de Deus, que você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Isso ninguém vai tirar. Seu nome está escrito no livro da vida. Mas o Espírito Santo, ele vê você como um lugar de habitação. Ele quer vir habitar dentro. Mas Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 15, diz assim, Efésios 4, 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foi selados para o dia da redenção. O que entristeceu o Espírito Santo de Deus? É uma pessoa, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele vem morar dentro de você, e você pode estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando nossas atitudes não conferem a nossa vocação. Você entristece o Espírito Santo de Deus. Sabia disso? Vou dar alguns exemplos. Desejar sempre está em evidência. Sua palavra é a última, é a que bate o martelo. Você é o juiz, você é o cara que tem sempre a ciência de tudo. Talvez você pode estar até certo, talvez o momento é errado. Estrelismo, você quer ser uma estrela, eu vou ser o fora de série. Buscar glória para si, entristece o Espírito Santo de Deus. Não repartir, avarento, entristece o Espírito Santo de Deus. Orgulho, entristece o Espírito Santo de Deus. Falsa humildade, entristece o Espírito Santo de Deus. Ânimo doble. Sabe aquele cara que é ânimo doble? Um dia está lá, um dia ele está lá. Né? Entristece o Espírito Santo de Deus. Politicagem. Tem irmãos que é político. Ele quer concordar com tudo. Sabe por quê? Porque ele quer estar bem. O Senhor precisa tratar. Você está vendo o irmão fazendo coisa errada. Você fala, não, irmão, é pela graça, né, irmão? Fica tranquilo aí e tal. Às vezes você diz, irmão, você está errado, irmão. Corrige a atitude, mas você quer ser político, irmão. Porque você não quer perder a amizade do irmão. Não posso falar, porque, né? Poxa vida, o irmão ficar ofendido comigo. Que isso, eu não posso, né? E às vezes você está vendo, irmão, o Espírito Santo de Deus entristece, sabe? Você quer ter amigos. Tem um trecho assim, granjear amigos, né? A riqueza desse mundo, né? Você está granjeando amigos com política, com simpatia falsa. Amigo é aquele que fala assim, irmão, eu te amo, mas isso aí está errado, não está certo, não confere. Mas eu te amo, tá, irmão? Não é? Isso é ser amigo. Tem um irmão que eu conheci recentemente, ele sofreu muito na minha mão, né? Meu amigo está sentado ali, ó, tadinho. E eu falava, teu irmão, isso não é assim não, irmão. Mas não é assim não, irmão. Mas eu te amo, pelo meu coração. Então vamos tomar café lá em casa. Né? Mostrar que pode fazer melhor. Irmão, entristece o Espírito Santo de Deus. Às vezes está assim, tá vendo? Está tocando lá, mas eu toco melhor que o Juninho. E ele errou aquela nota lá, fraquinho demais. A irmã desafinou, nossa, eu posso fazer melhor que a irmã. Ô, irmão, entristece. Sabe? É lógico que tem que melhorar, viu, Juninho? É lógico, né? Tô brincando, Juninho, eu não sei nem tocar. Mas, irmãos, cuidado quando você se coloca na posição de querer ser melhor, né? Outra coisa que entristece o Espírito Santo de Deus é religiosidade.
religiosidade. Aqui o irmão é perfeito, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Não. Mas chega em fora, não tem testemunho nenhum com os de fora, mas é religioso. Sabe os chavões bíblicos, sabe tudo que a Bíblia ensina, mas é religioso. Até as orações, você vê religião nas orações. As mesmas orações, os mesmos chavões. Religião, isso entristece o Espírito Santo de Deus. O Senhor quer que nós andemos em novidade de vida. Eu não vou citar versículo aqui não, para a gente não correr, porque eu vou encerrar, vou parar por aqui, que depois eu continuo depois. 1 Tessalonicenses. Então nós podemos aqui, olha para você ver, primeiro caso, entristecer o Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos que ter uma vida de perdão, pedir perdão ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, entristeci o teu Espírito, pensei mal daquela pessoa lá, o Senhor, tem misericórdia. Lavado e comprado e remido pelo teu sangue. Eu estou colocando o irmão numa situação difícil aí. Estou fazendo fofoca com o nome do irmão. Senhor, tem misericórdia. Estou pensando mal, fazendo mau juízo. Entristece o Espírito Santo de Deus. A outra coisa é, em Tessalonicenses 5,19, eu achei duas traduções para isso, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19. Assim, não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. O Espírito Santo aqui nessa menção é uma chama, queima dentro de nós. E ele, por isso que, entre aspas, a palavra fervoroso, porque o Espírito Santo, ele move nosso interior para louvar, para benzer, e quando se levanta aqui, meu ser já não suporta mais, explode em adoração, e a graça que Jesus me traz revela ao mundo, então, que a força, o poder e a verdade pertencem a Jesus. Então, o ser já não explode mais, é o Espírito Santo te movendo a um louvor, a uma adoração, a se prostrar diante dele. Isso é o Espírito Santo que move você. O cara é tão tímido, ele está louvando o Senhor, ele está se pranteando diante do Senhor. É um fogo do Senhor. Mas o que pode extinguir o Espírito Santo de Deus, apagar? Irmãos, isso é muito sério. Você pode ser crente e o Espírito Santo não está dentro. Não tenta me perguntar isso agora. Se você quiser, vai lá em casa e explica na Bíblia. Mas você pode ser um salvo de novo e o Espírito Santo está do lado de fora. Está vendo? Porque lá em Apocalipse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele por morada. Você apagou o Espírito Santo na sua vida. Você extinguiu o Espírito Santo. A chama já não fala mais. Você anda por si mesmo. Mesmo sabendo todos os aspectos da Bíblia, da palavra de Deus, você sabe tudo, mas o Espírito Santo já não tem mais espaço na sua vida. Ele já não fala mais com você. É como se ele estivesse lá de fora. Porque em Apocalipse, a igreja em Laodiceia diz assim, eu estou rico, eu tenho veste, eu estou abastado, eu estou tudo. Aí o Senhor fala assim, aconselho que de mim compre ouro para que enriqueça. Compre vestes para que vista. E óleos para que te unjas. Não é isso? E ainda fala assim, porque eu repreendo aquele que amo. Então aquela figura lá é muito séria, de uma congregação em que o Senhor está batendo a porta para entrar. Não é? Então quando o Espírito Santo, ele perde esse espaço na sua vida, é o mesmo que ele estivesse lá de fora, porque não tem mais espaço para comunhão. Apagou a chama. O que pode acontecer? Falta de consagração. Sabe? Irmão tem dificuldade com jejum, oração, leitura da palavra. Isso aos poucos vai apagando o Espírito Santo. Porque a comunhão do Espírito Santo conosco está relacionada exatamente com isso. Com consagração, com jejum, com oração, com leitura da palavra. O Espírito Santo, a base do diálogo do Espírito Santo de nós está nesses três aqui. É jejum, oração e comunhão da palavra. É aí que ele vai falar, tirar a nossa ignorância e tudo. Por que alguém, talvez, você não precisa ter nenhuma intelectualidade acadêmica para entender as Escrituras, o Senhor te dá graça para entender? Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Ele que te dá clareza nas Escrituras. Ele que te dá condição de entender as Sagradas Escrituras. E é interessante o jejum, A gente pede por um pãozinho, irmãos? Um pãozinho francês nos tira de um jejum, de uma consagração, Um creme cracker. Vou jejuar. Aí de manhã você vê aquele creme cracker assim, naquela vasilha de vidro, você lembra do queijo, está na geladeira.
Ah, não, amanhã eu jejuo. E você não jejua. Porque você pede por um pãozinho francês. E você não se consagra. E depois, você não lê a palavra. E você não lê. Confissão de pecado. Tem que confessar o pecado. Confessar. Pecado tem nome. Confesse o seu pecado ao Senhor. Pecado tem nome. E se você não confessar, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus, está apagando, porque vai acumulando, acumulando. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você confessa, Senhor, não, deu uma derrapada aqui, Ele me perdoe. Se você puder chegar num irmão que você tenha intimidade, irmão, eu pequei nisso aqui, não, eu saí do sério, que não quero apagar o Espírito Santo da minha vida, não é? Às vezes você é iracundo, apelou com alguém lá, chutou o balde. É um pecado feio, um cristão. O cristão não tem que sofrer a afronta. Então, irmão, eu discuti com o cara lá e até falei palavrão. Nossa, misericórdia, né? Você confessa ao Senhor. Falta de dedicação ao serviço do reino. Ninguém é inativo, nem frutífero no reino de Deus. Aliás, em Pedro, né, Lincoln, é o que fala aqui, assim vos será amplamente concedida a entrada no reino. Vocês já leram, esse trecho de 1 Pedro, né? Acrescentai a vossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, e se essas coisas estiverem em vós, para que não sejais nem frutíferos e nem ociosos no reino de Deus. E assim vos será amplamente concedida a entrada no reino. Crente inativo, ele dá trabalho para a igreja. Crente ocioso, dá trabalho. Entristece, apaga também. Não andar em comunhão com Deus. Irmão, andar em comunhão com Deus não é só hoje de manhã. É a partir da você para aqui na sua casa, você está sempre conversando com Deus e tendo comunhão com Ele. Andar em comunhão, Deus me ilumina aqui. E o trânsito está lá, aquela loucura. A gente trabalha longe e você vai enfrentar uma situação difícil. Principalmente quem lida com pessoas ou tem uma hierarquia de chefes que não são nada ortodoxos. Você tem que estar sempre em comunhão com Deus, não é? A gente escuta cada coisa, cada discurso aí. Se você não estiver em comunhão com Deus, você fala assim, não, porque o mundo é inóspito. Não tem lugar para nós. Por isso temos que estar em comunhão com Deus, para Ele nos controlar, para que nós estejamos sempre alinhados com o propósito de Deus. E você e eu agora, nessa época agora, principalmente, nós vamos vendo tempos muito difíceis, de muitas afrontas ao Espírito Santo de Deus em nós, né? Então, ocioso e falta de compromisso. O cristão tem que ter compromisso com Deus. Isso é pessoal. E com os outros? Até fechei minha Bíblia. Ó. E com os outros? O que você pode apagar o Espírito Santo de Deus na sua relação com o outro? Murmuração. Crente que murmura, ele apaga o Espírito Santo na vida dele. Tem um salmo, eu vou citar o salmo, não sei, não tem um endereço. É assim, quão formosos são os pés que levam as boas novas. Já viu isso aí? Até um cântico antigo. Formosos são os pés daqueles que levam boas novas. Aí você vai e leva murmuração para a vida do irmão. Ah, irmão, aquela igreja lá, nossa, aqueles irmãos lá, e não está tudo muito ruim mesmo, quer saber? E começa a murmurar, e tudo está muito ruim, mas eu queria isso, e a confusão na sua mente, murmuração. Não murmureis. Outra coisa que apaga o Espírito Santo de Deus na sua vida, pagar o mal com o mal. Sabe o famoso bem feito? Né? Tomara que aconteça com o irmão. Né, Pedro? Tomara que aconteça. Bem feito. Ô, irmão, que é isso? O irmão me ofendeu, eu tenho que perdoar. Né? E perdoar é a nota mais alta da caridade ou perdão. Aí eu quero pagar mal com mal. No bem feito, eu pago com a mesma moeda. Irmão, apaga o Espírito Santo de Deus. Pagar o mal com o mal mesmo, que vingança, né? E o senhor fala assim, minha é a vingança. Minha é a vingança. É do Senhor que pertence à vingança. Você não tem que vingar. Não é? Desânimo. Apaga o Espírito Santo de Deus. Desânimo contamina os outros. Não é? Você está desanimado, você contamina o outro, né? Ah, não vou na revelação, não.
Não, não. Você quer ver desânimo? Quando você põe no grupo assim dos lados, irmão, não vou na reunião hoje não. Você desanima os outros, você acredita? Irmão, não vai, também não vou não. Aí põe assim, aí começa assim, não vou não, irmão, não vou não, irmão, não vou não. Aí o grupo fica vazio. Talvez você está desanimado, mas o outro está fervoroso querendo ir e você desanima o irmão. Outra coisa, expor o outro sem necessidade. Está expondo o irmão sem necessidade, irmão. Em outras palavras, fofoca. Faz fofoca do irmão. Você não vê a dificuldade que o irmão está vendo. Você não está vivendo o que o irmão está vivendo. Você está expondo. Apaga o Espírito Santo de Deus. Olha que é sério isso. Semear contendas. A gente que semeia contenda. Sabe? Começa a semear contenda entre os irmãos. E ele quer ver o circo pegar fogo, né? Uma expressão. Também apaga o Espírito Santo de Deus. Exceder em criticar. A crítica, ela tem seu valor. Na verdade, a crítica é bem melhor que o elogio em certas circunstâncias, tempo e espaço. Porque a crítica, muitas vezes, serve como um trampolim para a sua vida, né? Você recebe, só por causa agora eu vou melhorar mais ainda. Uma crítica, ela vai te construir. Não é verdade? Então, você tem que ter essa percepção. Não, ele não me criticou para me derrubar. Ele me criticou para me crescer. Para mim poder ir mais além. E outra coisa, pessimismo. O cara acha que nada vai dar certo. Irmão, quantos desanimaram na caminhada? O cara acha que nada funciona. Não, não funciona. Não façam que não funciona. E acaba parado. Irmãos, nós andamos por fé e não por vista. Vamos crer. A fé é a manifestação. Está faltando 2 minutos. A fé é a manifestação das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Você não pode ser pessimista, né? Eu tenho convicção que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? Amém. Não vai voltar não, já passaram tantos anos, né? E aí, talvez o irmão Milfred olha assim, estou com tantos anos, o Senhor não voltou, mas ele está fervoroso, aguardando a volta do Senhor. Eu conheço uma pessoa de 100 anos, e está assim, o Senhor vai voltar. Não voltou na minha época, mas vai voltar agora. E todo dia ele tem perspectiva que o Senhor vai voltar. Ele é servo do Senhor desde os 18 anos. Ele tem 100 anos de idade. Outra coisa. Proselitismo. Sabe o que é proselitismo? Se eu fosse você, reunia só comigo. Que eu sou o cara, assim, muito bacana e eu vou dar tudo que você precisa, tá? Não precisa ouvir a liderança, não. Não precisa ouvir isso, não. Tá? Me segue que você vai estar bem. Segue a minha vibe aí, né? Me segue que você vai estar tranquilo. Irmão, nós somos seguidores de Jesus. E o discipulado é a Cristo. Se alguém está querendo, com boa vontade, discipular você para si mesmo, sai fora dessa pessoa. Sai fora. Não, mas o irmão não me dá atenção, ele é a Bíblia para mim. Eu tenho como referência na minha vida misericórdia. A referência é o Senhor. Esse irmão tem que te conduzir a ser a Cristo. O discipulado é a Cristo, não a si mesmo. Se fazer alguém refém de si mesmo, os dois vão criar problema. Irmãos, terminar orando, né? A porta dessa casa que somos nós, na qual o Espírito Santo ora. O Espírito Santo habita, é a cruz. O ferrolho é a cruz. Se você tirar o ferrolho dessa porta aí, o Espírito Santo ele vai ficar entristecido até extinguido, né? Que é o termo. E vai apagar o Espírito Santo da sua vida. Então, vai continuar lendo a Bíblia, reunindo, mas o Espírito Santo já não tem mais acesso por causa do acúmulo de coisas. Mas a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje é: arrependa-te e volta para o Senhor. Vamos orar, irmãos? Algum irmão ou irmã pode orar aqui, nós terminar esse tempo. Depois o Samuel vai dar os nossos avisos aqui, tá? E assim seja, Senhor. Pode vir, Samuel. Pode orar? Alguém pode orar por nós? Senhor, nesta manhã nós te agradecemos por esta porção que o Senhor nos trouxe para alimentar o nosso espírito, Senhor. Como dizia o nosso irmão, tantas coisas que nos afligem,